Estou aqui em Paris, onde está acontecendo a COP21, que é a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas. Os 190 países tentando chegar a um novo acordo climático. E no meio de tudo isso tem o tema de transporte e mobilidade, e dentro do tema de mobilidade fala-se lá um pouquinho da bicicleta. E é para isso que eu estou aqui tentando conferir o que realmente foi falado ou está sendo proposto no tema da bicicleta. Por enquanto, ainda mais aqui que a gente está no pavilhão dos países, não se vê muita coisa não. Eles estão esquecendo que isso é uma máquina muito simples e muito eficiente para a gente trabalhar o tema de mudanças climáticas. Vamos ver o que está acontecendo por aí. Então, estamos aqui no Dia do Transporte, na COP21 em Paris. E eu estou com o Bernard, que é o secretário-geral da ECF, né, da Federação de Ciclistas da Europa, e também da World Cycling Alliance, que agora é uma nova proposta de ter uma aliança global pela bicicleta. E a primeira iniciativa que aconteceu, antes de acontecer a COP, foi a chegada de trem. Então teve o Train to Paris. It was a great experience. By the way, I cycled the first miles via the Velo system, the bicycle rental system in Brussels. Works pretty well. And it was an exciting event, a kind of workshop within the train, riding to Paris. So we had a good time, and the train was organized by UIC, the Federation for the rail companies, and I think it shows very well that we were on the train, that the train companies realize that we are a feeder system for them. What was the first things that is coming up in the initiatives in the COP21? And of course our part is to get into the voices about sustainable transport, cycling as part of the solution. The mission is very clear. We want better acknowledgement of what cycling delivers to the sustainable development goals, to the global goals. And I think we can show that the contribution is huge. If we do a high shift cycling scenario, it means that we really make a shift to more cycling friendly cities in the next years up to 2050, then we could save about 10% of the greenhouse gas emissions from transport. And this is really impressive performance then from this shift. And the other thing is that the next 15 years, the world could save $6 trillion. Yeah, the PPMC is kind of a partnership of the transportation sector, so it's not people that are, well, it's not organizations that are just looking at mobility. There's also freight and goods, logistics, so it's not just passenger transportation. But yeah, in the title it has mobility, and we're happy with that because cycling is mobility. Yeah, the idea is to get transportation on the table because in past COPs, the transportation sector wasn't very strong. Yet the transportation sector is 23% of greenhouse gas emissions. To show that cycling is important, and it stays a small part of the transportation sector, but it's a voice that's growing stronger, especially in the urban centers and cities. Nós já somos membros do Slowtax e junto com o Slowtax o setor de transporte se uniu e decidiu fazer esses voluntary commitments, são compromissos voluntários da ONU para diminuir a emissão de gás carbônico. Acho que tem dois grandes produtos, né, que estão saindo dessa discussão da bicicleta aqui com relação a mudanças climáticas no mundo, que eu achei super interessante. Uma delas seria esse Cycling Delivery para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O que a bicicleta contribui para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no mundo, que é um documento que a ONU preparou, que fala da erradicação da pobreza, erradicação da fome, desenvolvimento sustentável das cidades e tudo mais. O Cycling Deliveries é, na verdade, o nosso compromisso voluntário para a ONU, para ajudar a mudança climática. E tudo começou a analisar, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Nós começamos a trabalhar para identificar dentro desses 17 onde a bicicleta cabia e trazia benefícios para esse desenvolvimento sustentável. E foi assim que nós identificamos 11 deles, como você já mencionou, da erradicação da pobreza e entre eles, né, entre esses 11. O que a bicicleta contribui com a erradicação da pobreza? O que seria essa relação? Eu sempre gosto de usar uma historinha que me toca muito, eu sempre leio sobre. São as crianças que demoram mais de 1h30 para ir de casa até a escola todo dia. Ou seja, se você contar a ida e a volta, essa criança perde por dia 3 horas caminhando para ter acesso à educação. Só através da educação que essa pessoa pode realmente ter um papel socioeconômico na vida de uma cidade, né?
E aí a bicicleta traz exatamente essa economia de tempo que faz com que essa criança possa ter uma performance muito melhor na escola. A bicicleta traz acessibilidade a essa criança à educação. E também aos seus pais irem até a cidade onde eles trabalham ou levarem as crianças ao hospital e etc. A bicicleta já diminui esse tempo em pelo menos uns 2/3. Ninguém sabe disso, mas a indústria da bicicleta gera muito mais trabalho do que a indústria automobilística. E aí, se você pensar que tudo que a Bikeanjo está fazendo, a ECF e etc., a gente está gerando muito mais demanda de bicicleta, ou seja, gerando muito mais emprego para a indústria da bicicleta. Tem uma outra coisa também de desenvolvimento econômico, é o turismo. E o turismo da bicicleta, a quantidade de emprego, não só de emprego, mas de investimento que existe nessa área. Talvez não tanto nos países mais pobres, mas nos países ricos, como aqui na Europa, gera muito emprego e tem muito investimento para o turismo. A gente está trabalhando com as associações do CA, mas nessa questão realmente da ONU, dessas grandes instituições, a gente acaba tendo que trabalhar com a cidade e a gente é, na verdade, o canal das associações. E nós sempre estamos super abertos a ter mais coisa dessas associações. Acaba que o Brasil é o que a gente mais tem no momento. Lógico que por causa da nossa ótima relação com o Bikeanjo e com o transporte ativo e até com cidades brasileiras e tudo mais, realmente é o que nós mais temos dados e etc. E aí nós estamos super abertos a isso e nós queremos cada vez mais associações que se juntem e que entrem nessa viagem.